Olá, eu sou o professor Jonatas, professor de língua portuguesa, e hoje vamos aprender um conteúdo muito interessante que é sobre orações subordinadas adjetivas. Vamos ao conteúdo? Primeiramente, a gente tem que saber a respeito do que é uma oração. Vamos conhecer o que é uma oração? Veja aqui no slide comigo. O que é uma oração? Vamos ver esses dois exemplos aqui, esses dois enunciados. Aqui, o primeiro a gente pode ver, Susana foi ao cinema. E o outro a gente vê outra frase, fogo, fogo. Qual a diferença que a gente pode ver nas duas? Muito simples. A primeira, a gente tem um verbo. Aqui, no caso, o verbo foi. Susana foi ao cinema, tá certo? O verbo foi tá indicando que essa frase aqui é uma oração, tá? Então, vamos dizer aqui que oração é toda frase, todo enunciado que tem um verbo, tá? Nesse caso aqui, Susana foi ao cinema, o verbo é ir, tá? Susana foi ao cinema. Verbo no passado. Mas aqui a gente pode ver essa frase aqui, fogo, fogo, tá? Aqui a gente não tem a presença de um verbo. Esse enunciado aqui não tem nenhum verbo. É uma frase onde só contém nome, que no caso é fogo, tá? Repetido duas vezes. E a gente chama esse enunciado aqui normalmente de frase nominal, tá? Por causa dos nomes aqui, fogo, fogo, dois substantivos, tá certo? Então essa é a diferença de uma oração para uma frase nominal, tá? A oração, repetindo, é todo enunciado, toda frase que contém verbo, tá? E uma frase nominal é todo enunciado que não contém um verbo, que apresenta só um nome, como aqui o fogo, fogo, tá certo? Isso é a definição de oração. Agora vamos saber um pouco sobre orações subordinadas, porque antes da gente saber o que são orações subordinadas adjetivas, que vai ser o nosso foco dessa aula, a gente vai precisar saber o que são orações subordinadas, né? Orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática sobre outras, ou seja, são orações que subordinam ou dependem de outras. Ou seja, orações subordinadas são aquelas orações que estão dependentes, estão sujeitas a outras orações. No caso, são as orações principais. Vamos ver aqui o exemplo. Os cientistas anunciaram que uma nova vacina foi criada. A gente pode ver, ó, duas orações. Os cientistas anunciaram, aqui o verbo aqui, ó. Temos duas orações, apesar de estarem juntas, formando um período que a gente chama, né? Aqui temos duas orações. Os cientistas anunciaram, lembrando que oração é todo enunciado que contém verbo, né? E aqui temos outra oração, que uma nova vacina foi criada. Aqui outro verbo, uma locução verbal no caso aqui, ó. Foi criada, tá? Então temos duas orações. A primeira é uma oração principal, tá certo? Temos a oração principal, os cientistas anunciaram. E a oração subordinada seria qual? Seria essa aqui, que uma nova vacina foi criada. Por quê? Porque essa oração aqui, uma nova vacina foi criada, está sujeita, essa oração aqui, essa segunda oração, depende da primeira oração, da oração principal, tá certo? Então, os cientistas anunciaram que uma nova vacina foi criada. Os cientistas anunciaram uma oração, é a oração principal, e que uma nova vacina foi criada é a oração subordinada, tá? Porque ela depende da primeira, tá? Para ter um sentido mais completo, né?
ficar mais completo o conteúdo, tá certo? Essa é a denominação, é o conceito de oração subordinada. Temos 3 tipos de orações subordinadas. Continuando aqui, temos as orações subordinadas substantivas, como a gente pode ver aqui, as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas, que é a que a gente vai ver nessa aula especificamente, tá certo? Serão as orações subordinadas adjetivas, tá certo? E, afinal, o que são orações subordinadas adjetivas? Essa é a pergunta que podemos fazer. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática de adjetivo, tá certo? Então, a oração subordinada adjetiva, ela exerce a função sintática de adjetivo da oração principal, tá certo? Geralmente, as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, que, quem, qual, quando, onde, cujo, etc., os quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente, tá certo? Os pronomes relativos são pronomes que fazem referência a um termo antecedente, a um termo anterior, tá certo? As orações subordinadas adjetivas sempre se referem a substantivos ou pronomes da oração principal, tá certo? Esse é um fato muito importante que a gente precisa saber. As orações subordinadas adjetivas se referem a um substantivo ou pronome da oração que está na oração principal, tá certo? Então, recapitulando, a oração subordinada adjetiva exerce a função de adjetivo da oração principal, tá certo? Vamos para o próximo. Oração subordinada adjetiva há 2 tipos, tá? A oração subordinada adjetiva explicativa e a oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, vamos ver a diferença entre elas? Veja aqui, as orações subordinadas adjetivas explicativas esclarecem ou explicam melhor o sentido do termo ao qual se referem. Um detalhe importante é que elas vêm separadas por vírgulas. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela dá uma explicação melhor ou ela esclarece algum detalhe, algum fato sobre a oração principal, tá certo? Se explicam melhor o sentido do termo ao qual se referem, tá? Um detalhe, como está dizendo aqui, importante é que elas vêm separadas por vírgulas, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Os vulcões, que são fenômenos da natureza, fascinam e aterrorizam. Olha só, temos a oração principal, que é os vulcões fascinam e aterrorizam. E no meio da oração principal temos a oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Que são fenômenos da natureza. Essa é a oração subordinada adjetiva explicativa, tá certo? E a gente pode ver que está sendo separado por vírgulas, tá? E que são fenômenos da natureza, está esclarecendo, explicando melhor o sentido do termo vulcões. Olha só, os vulcões, que são fenômenos da natureza, fascinam e explicam. Ó, os vulcões são fenômenos da natureza, tá? O que a oração subordinada adjetiva explicativa está fazendo? Está explicando melhor o sentido do termo ao qual se referem, que nesse caso aqui é vulcões, tá? Então fica assim, os vulcões, que são fenômenos da natureza, fascinam e aterrorizam. Recapitulando, os vulcões
fascinam e aterrorizam é uma oração principal. E essa oração daqui do meio, que são fenômenos da natureza, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá certo? Então, oração subordinada explicativa é toda oração que esclarece ou explica melhor o sentido do termo ao qual está se referindo, tá certo? Vamos ver, eu vou dar um outro exemplo para vocês, para você que não está no slide, que é o seguinte, ó. Eu fui ao cinema porque tive vontade, tá? A gente pode ver que eu fui ao cinema, ó a explicação, eu fui ao cinema porque tive vontade. Olha só, está esclarecendo porque eu fui ao cinema, está esclarecendo o sentido da oração principal que vem antes, tá? Eu fui ao cinema porque eu tive vontade, tá? Agora vamos ver as orações subordinadas adjetivas restritivas. Restringem, limitam o sentido do seu antecedente a que se referem. E detalhe, não são separadas por vírgulas. A gente pode ver aqui que as orações subordinadas adjetivas restritivas, diferente das explicativas, elas restringem, elas limitam o sentido do termo antecedente a que se referem, tá? Que está na oração principal. Vamos ver aqui um exemplo. Os livros que tomei emprestados da biblioteca são muito raros. Veja bem, os livros que são muito raros, essa é a oração principal. Que tomei emprestados da biblioteca é a oração subordinada adjetiva restritiva, tá certo? Vamos ver aqui, os livros que tomei emprestados da biblioteca são muito raros. A gente pode ver aqui na oração subordinada que tomei emprestado da biblioteca faz referência, tá? Limitam o termo livros, tá? O termo aqui livros. Por quê? Porque não é qualquer livro, tá? Que é muito raro, que são muito raros, tá? Não são todos os livros da biblioteca, tá? Mas são os livros que tomei emprestados da biblioteca, que são muito raros. Percebe aqui que essa oração aqui, que tomei emprestado da biblioteca, ela limita o sentido antecedente daqui, que está presente na oração principal, livros, ela está limitando o sentido de livros, tá? Está limitando livros, porque não é qualquer livro, não são todos os livros, tá? Mas são apenas os livros que tomei emprestados da biblioteca, que são raros, tá certo? Essa é a definição de orações subordinadas adjetivas restritivas, tá certo? Elas restringem, limitam o sentido do antecedente a que se referem, tá? E detalhe, diferente das orações subordinadas explicativas, elas não são separadas por vírgulas, tá certo? Outro exemplo que eu poderia dar aqui de oração subordinada adjetiva restritiva é o seguinte enunciado: as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Ora, a gente pode ver que não é qualquer pessoa, não são todas as pessoas que costumam ser mais doentes, mas as pessoas que não praticam esportes costumam ser mais doentes, tá? Então, que não praticam esporte é a oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque essa oração que não praticam esporte está restringindo, limitando o sentido do antecedente, tá? Do termo antecedente. No caso, pessoas, né? As pessoas, tá? Então, as pessoas que não praticam esportes costumam ser mais doentes, tá? Esse é outro exemplo de oração subordinada adjetiva restritiva. Agora vamos ver aqui
dois textos diferentes para a gente fazer uma comparação. Isso para não causar nenhuma confusão, porque às vezes quando a gente lê algum texto, alguma reportagem, alguma narrativa, alguma coisa, qualquer tipo de texto, a gente pode acabar, quem sabe, se confundindo, né? Então a gente não pode se confundir em relação a isso. Então vamos ver uma pequena diferença. Vamos comparar dois textos parecidos, mas que tem um sentido diferente, tá certo? Vamos ver aqui, por exemplo, o texto 1, vamos comparar os dois textos primeiro, texto 1 e texto 2. Tá? O texto 1 diz o seguinte: os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem. E o texto 2 diz o seguinte: os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem. Tá? Olha só, qual a diferença? Olha, um texto aqui, temos a oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Olha só. Os ocupantes do avião que foram resgatados com vidas passam bem. Olha só, que foram resgatados com vida é a nossa oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Lembrando que essa oração, ela limita o sentido do antecedente, tá? Por exemplo, aqui, os ocupantes do avião que foram resgatados com vida. Não foi qualquer ocupante do avião, não foram todos os ocupantes do avião que passam bem, tá? Não são todos os ocupantes do avião que passam bem, mas somente aqueles que foram resgatados com vida. Deu para perceber que a oração subordinada adjetiva restritiva limitou o sentido de ocupantes do avião? Percebeu? Olha só, não foram todos os ocupantes do avião, tá? Mas os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem, tá? Só aqueles que foram resgatados com vida que passam bem. Houve uma limitação aí, tá? A oração subordinada adjetiva restritiva limitou o termo antecedente, tá? Agora vamos ver a diferença aqui no texto 2. Os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem. Olha só, os ocupantes do avião passam bem. Essa é a oração principal. A oração subordinada adjetiva explicativa é que foram resgatados com vida. A gente pode ver que a oração subordinada adjetiva explicativa, ela esclarece o sentido, tá? Ela esclarece o que acontece, tá? Por exemplo, os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem. Então, esses ocupantes, a gente pode perceber que foram todos os ocupantes do avião. Aqui, só, na oração subordinada aqui, só está esclarecendo o resgate, né? Está esclarecendo o sentido, né? Está dando uma informação a mais, digamos aqui, assim, né? Então, os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem, ou seja, todos os ocupantes do avião foram resgatados com vida e passam bem, tá? E outro detalhe, ó, a gente pode ver duas vírgulas aqui, ó, e é separado por vírgula, tá? Mesmo os outros exemplos que a gente viu, né, como esse também que a gente viu. A oração subordinada adjetiva explicativa é separada por vírgula, tá certo? Então, essa é a diferença entre os dois tipos de orações subordinadas, adjetivas, a restritiva e explicativa, tá certo? Agora, para recapitular, na conclusão agora, vamos recapitular aqui. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela esclarece, tá? Ela dá um sentido melhor para
a oração principal, para o termo da oração principal, tá certo? Um exemplo que a gente viu, os ocupantes do avião, vírgula, lembrando que é separado por vírgula na oração subordinada explicativa, os ocupantes do avião, vírgula, que foram resgatados com vida, passam bem, tá certo? Agora, na oração subordinada adjetiva restritiva, essa oração subordinada adjetiva restritiva, o que ela faz? Ela limita o sentido do termo ao qual ela está se referindo. Por exemplo, os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem, tá? A gente vê que não foram todos os ocupantes do avião que passam bem, mas apenas aqueles que foram resgatados com vida que passam bem, tá? O sentido é esse, tá? Outro exemplo que a gente pode ver é as pessoas que praticam mais esportes costumam ser mais saudáveis, tá? Esse é um exemplo. Não são as pessoas, não é qualquer pessoa, mas as pessoas que praticam esportes, tá? Costumam ser mais saudáveis. Que praticam esportes é a nossa oração subordinada adjetiva restritiva que está limitando, tá? Limitando o sentido do termo ao qual se refere, do termo antecedente ao qual se refere, da oração principal, tá certo? Então, esse é o resumo do que a gente pode ter visto nessa aula, né? Do que a gente viu nessa aula, tá certo? Lembrando que a oração é todo enunciado que contém um verbo, tá? Toda oração é um enunciado que contém verbo, tá? E é isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula.